Paz do Senhor para os irmãos, amém? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus uma vez mais por essa oportunidade que Ele nos concede de sermos canal de bênção para a vida dos irmãos, amém? Quero também agradecer meus pastores, pastor Aziel, pastor Adriano, pastor Edmilson, todos os pastores dessa casa, os irmãos que de alguma forma têm nos abençoado. Eu estava vindo para cá e a minha esposa Bruna falou comigo assim: oferece esse culto e ações de graça, amor. E ela que falou comigo assim: porque hoje faz 12 anos que eu recebi um dos maiores presentes. Ela falou, irmãos, isso comigo. Ela falou. 12 anos, pastor Júnior, de casados, bem casados, para a glória de Deus, amém? Eu estava tudo programado, Bruna. Eu ia te levar num restaurante chique para jantar, para almoçar. Estava tudo programado já, mas aí o pastor Adriano me ligou. Falou: vai passear nada não, vai pregar. Aí eu desmarquei, pastor. Então a culpa é do pastor Adriano, depois você cobra ele. Ele não está aqui, estou aproveitando que ele não está aqui, pastor Adriano, estou falando. Abra sua Bíblia, por gentileza. E ó, pastor falando que quem mandou foi ele, então você resolve com o pastor Aziel e com o pastor Adriano. Gênesis capítulo de número 22. Eu tenho certeza que Deus vai falar nessa manhã, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vou usar King James, tá? Por favor. Gênesis capítulo de número 22, verso de número 1. Você achou, diga glória a Deus. E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã e selou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então no terceiro dia Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo em sua mão e a faca, e foram os dois juntos. E Isaque falou a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos. E eles chegaram ao lugar onde Deus lhe dissera, e Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e o pôs sobre o altar e sobre a lenha. Abraão estendeu a sua mão, e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes ao Senhor, vendo que não negaste a mim o teu filho, teu único filho. Pai, graças te damos uma vez mais. Como já foi orado, Senhor, que eu não venha falar nada de mim, mas todas as palavras que saírem da minha boca venham de Ti, ó Pai.
fala conosco nesta manhã, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. O texto que nós acabamos de ler é um texto bem conhecido, né? Que vai tratar acerca do sacrifício de Abraão. O sacrifício é de Abraão. É um texto bem conhecido, mas se porventura tem alguém aqui nessa manhã que não tem muito conhecimento acerca desse texto, eu vou, em poucas palavras, bem rapidamente, tentar te explicar o que acontecia aqui. Abraão é um homem velho. A Bíblia vai dizer que ele já tem quase 100 anos de idade, cerca de, se não me falha a memória, 75 anos, quando Deus faz uma promessa a ele. A promessa que Deus faz a Abraão é a seguinte: você vai gerar, você vai ser pai, você vai ter um filho e você vai ser pai de uma grande nação, muitos serão os seus descendentes. Deus ainda aprova Abraão e diz o seguinte: sai para fora da tua tenda, olha para o céu, tem como contar as estrelas que tem no céu? E Deus fala para ele: da mesma forma vai ser a sua descendência. Prometer um filho a alguém é simples, né? Ainda mais no dia de hoje, com a tecnologia que nós temos. Mas nessa época aqui não havia tecnologia, não existia naquela época inseminação artificial. E o homem que não gerava filhos nessa época era tido como um homem amaldiçoado por Deus. Só que Deus faz a promessa a Abraão, e talvez, se você não sabe, como eu já te falei, Abraão é velho. Por volta de 75 anos, Deus faz a promessa a ele. Só que, para piorar, sua esposa Sara também é idosa, também é uma senhora de muita idade. E para dificultar ainda mais, além de idosa, ela é estéril. Abraão, idoso, avançado em idade, sua esposa Sara, avançada em idade, estéril, e Deus faz a promessa. Só que você cantou aqui já nessa manhã, que fiel é aquele que prometeu. Se ele prometeu, vai acontecer. Passa-se alguns anos e acontece o que Deus havia prometido: Sara engravida. Alguns anos depois, Sara está com os meninos já no colo. Passam-se mais alguns anos e acontece exatamente isso que nós lemos aqui. Deus aparece a Abraão e faz a ele um pedido. Humanamente falando, o pedido que Deus faz a Abraão aqui é absurdo. Deus vira para Abraão e diz o seguinte: olha aqui, sabe aquele teu filho, o único, que você ama? Oferece ele para mim em sacrifício. Sabe aquele teu filho, o único, aquele que tu ama? Dá ele para mim de oferta. É muito rasa a comparação, mas só para a gente entender aqui, é como se Deus tivesse prometido para você uma casa. Você está pagando aluguel há muito tempo e Deus resolve, Henrique, virar para você e falar assim: ó, eu vou te prometer a sua casa própria, do jeito que você sonhou, do jeito que você imaginava. E por alguns anos Deus te dá saúde, sabedoria, você trabalha junto um dinheiro e guarda consigo um dinheiro para dar entrada naquela casa tão sonhada que você imagina. E quando você está prestes a dar entrada naquela casa, Deus vira para você, Henrique, e diz o seguinte: Henrique, sabe aquele dinheiro que eu te ajudei, que eu te dei sabedoria para você guardar? Sei, Senhor. Você pega aquele dinheiro e oferta na minha casa. Como eu te falei, é rasa a comparação, porque não tem como comparar nada com filho. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Não tem como comparar. Humanamente falando, o pedido que Deus faz a Abraão aqui é algo absurdo. E lendo esse texto aqui, do capítulo 22, do verso 1 até o verso 12, em casa estudando,
tentando entender esse texto, Deus me deu aqui 6 perguntas que eu faço para Ele. Eu, por misericórdia, falei com Ele, falei: Senhor, responde para mim essas 6 perguntas no texto. E Ele, por misericórdia, me respondeu as 6 perguntas. E nessa manhã eu quero compartilhar com você aqui as 6 perguntas e as 6 respostas que Deus me deu nesse texto. Amém? Como eu já te falei, o pedido que Deus faz a Abraão aqui é algo absurdo. Coloca para mim o tema aqui, por favor. O tema dessa mensagem está aqui, ó. Aprenda com Abraão. Nessas 6 perguntas que eu faço para Deus, Deus me deu uma lição extraordinária. E eu tenho certeza que da mesma forma que eu aprendi no texto com Abraão, você vai sair dessa manhã daqui também aprendendo. Amém? O texto traz esse pedido que o Senhor faz a Abraão. Humanamente falando, é um pedido absurdo. Só que conhecendo Deus que eu sirvo, você conhecendo o Deus que você serve, não é nada de estranho o pedido que Deus faz. Porque Deus, Ele tem esse costume, né, de fazer coisas absurdas, humanamente falando. É como se a gente sem dinheiro, não tinha dinheiro para comprar um terreno, mas Deus manda comprar 11. Não tem dinheiro para fazer alicerce, mas Deus manda cavar a primeira sapata. Não tem dinheiro para se sustentar em São Paulo 2 meses, mas fiquei lá 11 e nunca faltou nada. Por Deus, todos os pedidos absurdos não estranha. Mas o que eu achei interessante aqui no texto, e é a primeira pergunta que eu faço para Deus, não é o pedido que Deus faz, é a atitude que Abraão toma. O que me chama a atenção não é o pedido que Deus faz, mas é a atitude de Abraão. A primeira pergunta que eu faço para Deus, coloca aqui para mim, por favor, o verso 2. Então Deus lhe deu uma ordem: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali, como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Não tira não, esse aqui é o pedido. Como eu te falei, humanamente falando, absurdo. Agora olha a atitude de Abraão, verso 3. Abraão levantou-se bem cedo. Quem que tem um problema para resolver no dia seguinte e consegue dormir, pastor Zé? Gerson, mas o texto não diz que ele dormiu, mas só o fato dele deitar e ficar deitado já é algo absurdo. Escute aqui, quando o Miguel foi operar, ele ficou num quarto com a minha sogra e eu fiquei num outro quarto com a Bruna. A Bruna lembra disso, eu não consegui dormir. Mas o camarada vai ter que no outro dia levantar para sacrificar o filho. E olha o que diz o texto: e levantou-se bem cedo, estava disposto a cumprir aquilo que Deus lhe pediu. Estava disposto a sacrificar, e ele se apressa em fazer o que Deus lhe ordenara. Escute, mas o pedido, humanamente falando, é um absurdo. Eu perguntei para Deus, a primeira pergunta: por que, pastor Oséias, que Abraão em nenhum momento questiona Deus? Por que em nenhum momento Abraão pensa: poxa, peraí, vou protelar aqui, eu vou questionar, será que é esse mesmo pedido que Deus quer? Será que é isso realmente que Deus quer que eu faça? Eu perguntei para Deus, por que Abraão não questiona? Deus me respondeu. Vou te dar um exemplo para você entender.
Eu tenho um telefone lá em casa, na minha residência. Se você me perguntar o número desse telefone, eu não sei. Porque quando instalou o telefone na minha casa, na verdade foi para instalar a internet. E o rapaz falou assim para mim: olha, se você colocar o telefone, você não vai pagar nada mais por isso. Se você não colocar o telefone, você não vai pagar nada menos por isso. Então, você coloca ou não coloca? Eu tinha um aparelho na minha casa, não estava usando, coloquei lá. E tem, meu amigo Fábio, lá em casa um telefone, eu não sei o número de cabeça, mas eu tenho gravado no meu celular. E lá em casa, minha esposa, ela é uma benção. Só lá em casa que acontece isso. Ela fica, pastor Júnior, com o telefone o dia inteiro na mão. Mas eu ligo para ela, ela não atende. Só lá em casa que acontece isso. Só na minha, né? Pastora Zilândia atende. Lá em casa acontece isso, presbítero Raimundo. E teve um dia que eu precisava falar com ela com urgência, precisava de uma resposta dela. E ligava, e ela não atendia. Aí eu lembrei, opa, eu tenho um telefone na minha residência. Miguel está sempre ali pela sala brincando. Vou ligar lá, Miguel vai atender, que ele atende. Peguei o telefone, meu celular está gravado aqui, liguei. Quando eu liguei, que ela atendeu, na hora eu pensei assim, aquele ditado, né? Perca um amigo, mas não perca a piada. Na hora que ela atendeu, bom dia, eu queria falar com a senhora Bruna Pompeu. Aí ela virou para mim: quer me enganar com essa voz aí? Conheço a tua voz, dá para me enganar não. Sabe por que ela conhece a minha voz? Porque a gente fala, Alexandre, de manhã, de tarde, conversa de noite para a glória de Deus, né? No outro dia de manhã a gente conversa de novo. Como eu te falei, hoje 12 anos de casamento, fora o namoro. Então, ela tem comigo um relacionamento que facilita, pastor Ziel, ela identificar a minha voz. Não coloca não. No capítulo 11 de Gênesis, é a primeira vez que Deus fala com Abraão. No capítulo 12, Deus fala com ele para deixar os parentes. No capítulo 13, Deus promete a ele uma terra. No capítulo 15, Deus promete a ele um descendente. No capítulo 17, Deus promete a ele um filho e muda o nome dele. No capítulo 18, Deus diz quando isso tudo vai acontecer, quando o milagre vai acontecer. No capítulo 20, Abraão ora a Deus para curar Abimeleque. No capítulo 21, Deus consola Abraão sobre Ismael. Por que eu estou te falando essas referências? Para você ver que Abraão tinha com Deus um relacionamento. Então, quando ele ouve o pedido que Deus faz a ele, por mais humanamente falando que seja absurdo, ele sabe que Deus sabe de todas as coisas. Se ele pediu, é melhor obedecer. Abraão não questiona o pedido de Deus, porque tinha e sabia, conhecia a voz dele. Sabe por quê? Porque tinha com ele um relacionamento. Quem identificar a voz de Deus, fale com ele todo dia. Acordou de manhã, orar. Durante o dia, orar. Quando ele falar com você, por mais absurdo que pareça o pedido, você vai saber, essa voz não me engana, é a voz dele. Se ele está pedindo, ele conhece o meu futuro, ele sabe o dia de amanhã. Se ele está pedindo, eu tenho que cumprir. Primeira pergunta que eu faço para Deus no texto: por que Abraão não questiona? Qual é a resposta? Porque ele sabia e conhecia a voz de Deus. Segunda pergunta que eu faço no texto, verso de número 3, coloca aqui por favor. Abraão levantou-se bem cedo, selou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto. Segunda pergunta que eu faço para Deus: por que ele levou lenha de casa?
3 dias de caminhada. Você pode perceber pelo meu porte físico que eu sou um camarada atlético. Não sei porque que você riu. O negócio é sério aqui. Mas escute aqui. Eu sei que quando você vai fazer uma caminhada, uma trilha, você tem que levar o mínimo de peso possível. Não é isso? Você leva o mínimo de peso possível. Você leva uma roupa bem leve, a água que você vai beber, um lanchinho que você vai comer e evitar o máximo peso. Agora escute aqui. Abraão vai ter 3 dias de caminhada. E ele vai levar lenha. O que é lenha? Madeira. Para colocar no fogo. A lenha serve para não deixar o fogo apagar. O fogo está apagando, você coloca a lenha, o fogo aumenta. Amém? O camarada vai levar 3 dias, Alexandre, de caminhada. Para onde ele vai, com certeza tinha lenha lá. Por que que ele leva a lenha da casa dele? Eu perguntei para Deus, por que que ele leva a lenha de casa? Deus me fez lembrar. A resposta foi a lembrança que eu tive de um dia, eu fazendo um churrasco, e eu estou acostumado a comprar uma determinada marca de carvão, que é lenha, queimada já. E nesse dia eu fui onde eu geralmente costumo comprar carne, e falei com o rapaz lá, eu quero isso de carne, aquilo, e eu quero carvão. Não tem aquele carvão que eu compro, não? Ele, não tem. O rapaz não me entregou essa marca aí, mas é boa, rapaz, pode levar, essa marca é boa. Eu falei, é boa mesmo? Tem certeza? Ele, é boa, pode levar. Eu levei o carvão, confiando na palavra dele. Cheguei em casa, na verdade foi na loja que eu trabalhava. Não vai naquela loja ali não, vai na outra. E coloquei fogo, coloquei o carvão na churrasqueira. Escute aqui, existem 1000 tipos, maneiras de acender churrasqueira. Sabe qual é o certo? O seu. Eu acendo assim, coloco carvão lá, jogo álcool, taco fogo, e o fogo pega. Não é assim, pastor José? É assim que ele me ensinou, é assim que eu faço. Pego o carvão, boto na churrasqueira, jogo lá 1 litro de álcool, taco fogo lá, saio, deixo lá pegando fogo, faz o que tem que fazer. Quando você volta, aquela chama já abaixou, está brasa, você assa a carne para a glória de Deus, é uma benção. Eu fui lá e fiz isso, presbítero Raimundo. Peguei o carvão, coloquei, joguei álcool, taquei fogo, fui fazer o que tinha que ser feito. Quando eu voltei, no mesmo tempo que eu levava naquela outra marca que eu comprava, que eu conhecia, estava quase cinza já, carvão, pastor Zé. Carvão ruim, vagabundo, pegou fogo e apagou rápido, porque não era da qualidade que eu conhecia. Você sabe por que Abraão leva a lenha de casa? Porque ele sabia da qualidade da lenha que ele tinha em casa, Fábio. Ele sabia, Alexandre, a qualidade da lenha que ele tinha em casa. Deixa eu te dar um conselho. Pare de usar como referência aquilo que você não conhece. Escute aqui, não estou aqui para falar mal de ninguém. Não, o meu intuito aqui não é esse. O meu intuito aqui é te alertar para você entender algo que nos nossos dias tem sido muito sério. Pessoas que têm colocado referências sobre sua vida de pessoas que eles nunca viram pessoalmente. Só porque o camarada coloca uma frase motivacional, algo diferenciado lá na internet, você vai lá, minha referência, que minha referência que nada.
Não pediu para fazer, mas faço com prazer. A minha referência está aqui, ó, um do lado do outro. Homens que eu conheço há mais de 20 anos, que têm posicionamento, homens casados, que respeitam suas esposas, que não pegam nada de ninguém. Minhas referências estão aqui, ó, porque eu sei a qualidade da lenha que eu tenho em casa. Pessoas frustradas. Esses dias eu vi um comentário, a pessoa repostando um comentário de alguém, nem sei se é assim que fala, porque o camarada era aquele camarada de internet, falava bem, pastor Júnior, beleza, tudo legal, e vacilou agora há pouco tempo. E o primeiro comentário da pessoa estava lá assim, ó, minha referência. Ei, meu irmão, coloca no teu altar lenha que você traz de casa, porque é de casa que você sabe a qualidade. Coloca no teu altar lenha que traz de casa. Quem é o altar? O altar sou eu. O altar sou eu. Coloca para mim aqui, por favor, Levítico 6, verso 13. O altar agora sou eu sou o altar. E olha o que diz lá, Levítico 6:13, por favor. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. O altar sou eu. E o que é a lenha, Gerson? A lenha não são só as pregações que você ouve aqui sobre esse altar, não. A lenha é aquela palavra motivacional. A lenha é aquela palavra que você lê todo dia, não é? A de hoje é melhor dar do que receber. Então se encha de lenha, sabe para quê? Para que seu fogo não apague, porque o fogo tem que arder todo dia. Primeira pergunta que eu faço para Deus: por que Abraão não questiona? Porque ele conhecia a voz de Deus. Segunda pergunta: por que ele leva a lenha de casa? Porque ele conhece a qualidade da lenha que ele tem em casa. Terceira pergunta que eu faço para Deus: por que Abraão leva com ele 2 moços? Por que ele leva? Deus não deu ordem para ele levar ninguém, mas ele levou. Acordou de manhã, pegou 2 servos dele e falou assim: ó, vocês vão comigo para lá. 3 dias de caminhada, ele mais 2 e Isaac. Por que ele levou 2 moços? Porque ele entendia de algo que eu e você precisamos entender. E o que é? Que na caminhada a gente sempre vai precisar de ajuda. É impossível alguém sozinho fazer algo grande. Estou certo ou estou errado? Na caminhada, meu irmão, você vai sempre precisar de ajuda. Pastor Zé, dava para tocar a igreja sozinho? Dá para tocar o colégio sozinho? Dava para cuidar da família do Senhor sem a pastora Rita ajudando? Não dá, irmão. Durante o percurso da caminhada, sempre você vai precisar de ajuda. Ah, mas eu canto bem. Ah, mas eu sei tocar teclado, violão, toco tudo. Ah, eu sei cantar, eu sei pregar, eu consigo fazer sozinho. Não consegue. Coloca para mim, por favor, Eclesiastes 4, verso 9. Coloca para mim aqui, por favor, do 9 ao 12. Ei, escute aqui, meu irmão. Na caminhada você nunca pode ir sozinho. Melhor é serem 2 do que 1, porque há melhor recompensa no trabalho de 2 pessoas. Verso 10: porquanto se um cair, o outro levantará o seu companheiro, mais pobre do que estiver sozinho é cair, assim não haverá quem o ajude a se erguer. Verso 11: também se 2 dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos, mas com um só
como poderá ser aquecido? Verso 12, um homem sozinho pode ser facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Abraão leva com ele 2 servos, porque ele entendia que na caminhada ele sempre vai precisar de ajuda. Primeiro dia de caminhada, segundo dia, estou meio fraco, estou pensando em desistir de sair, rapaz. O outro está lá, não desiste não, rapaz. Você tem que cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Vamos embora, estou contigo, vamos embora, vamos juntos, vamos para cima. Terceira pergunta que eu faço para Deus: por que ele levou 2 moços? Porque ele entendia o que eu e você precisamos entender, que a gente tem que cultivar a amizade, porque na caminhada a gente sempre vai precisar de ajuda. Eu sei os amigos que Deus me deu, irmão. Momentos que eu mais precisei, Deus sempre tinha um amigo lá para me ajudar. Sempre. Quarta pergunta que eu faço para Deus: por que Abraão deixou os 2 servos embaixo do monte? Deus não mandou levar, levou. Se levou, por que deixou lá embaixo, Alexandre? Novamente, porque ele entendia algo que eu e você precisamos entender. O que é? Só leva até o holocausto quem está disposto a sacrificar com você. Vou repetir: só leve até o holocausto quem está disposto a sacrificar com você. Me frustrei algumas vezes, sabe por quê? Sempre falei com a minha esposa: não, muitas pessoas me ajudaram, gratidão. Ei, escute aqui, Deus me lenhou aqui, me rebentou aqui. Não leve para o seu quarto quem não é digno de chegar nem na sua sala. Para com essa mania de ficar compartilhando tudo com todo mundo. Existem pessoas que Deus colocou na sua vida para aquele propósito. Acabou, deixa ela lá e vai embora. Existem pessoas que estão atrapalhando o seu subir ao monte. Existem pessoas que Deus colocou na sua vida só para te ajudar na caminhada. Chegou no pé do monte: obrigado, sou grato a tu, tudo que você fez por mim, mas você fica aqui, que eu vou lá adorar. Existem pessoas que você não tem que levar, sabe por quê? Porque elas não entendem o tamanho do sacrifício que você tem que fazer. Imagina aqui, coloca aqui para mim, por favor, Salmo 133, verso 1. Imagina, está Abraão lá, meu amigo presbítero Fábio, com os 2 servos dele. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Imagina, Abraão está lá, os 2 servos dele sobem junto com ele. Vamos conjecturar isso aqui. E ele está lá pegando Isaac, amarrando, preparando a lenha, pastor Júnior. Amarra Isaac, pega Isaac, coloca sobre o altar, pega a faca, presbítero Rafael, e está pronto para imolar, está pronto para sacrificar. Está os 2 lá conversando. Concordo com isso aí não. Concordo não, pô. Tirar a vida do próprio filho. Não. Salmo 133 vai dizer que aonde há união, Deus ordena a benção.
Se não tem união, não tem ordem de Deus para abençoar. Então entenda isso aqui. Só leve até o holocausto quem está disposto a sacrificar, quem entende o sacrifício que você vai fazer. Para com essa mania de ficar tentando explicar tudo para todo mundo. Durante muito tempo eu fiz isso, tentava, não, eu tenho que explicar, não, eu tenho que falar, tem nada. Você está debaixo de uma ordem que vem do alto, não existe ordem superior a essa, então faz o que Deus mandou você fazer e ponto final. Ah, porque eu tenho que prestar, ei, escute aqui, prestar ordem é uma coisa, você está debaixo de uma autoridade, você tem que ser obrigado, né, lá, prestar continência, falar, ó, isso. Mas se a ordem que você está recebendo vem de Deus, quem é maior que Ele, pastor Alexandre? A gente precisa entender isso, irmãos. A gente precisa entender. Quinta pergunta. Quarta pergunta. Por que Ele deixou os servos no pé do monte? Porque só leva até o sacrifício quem está disposto a sacrificar com você. Amém? Amém? Quinta pergunta. Abraão vai com Isaac até o monte. E quando ele chega lá no monte, ele fala para o seu servo, fica aí. A gente vai ali adorar e já volta. A Bíblia vai dizer que ele vai pegar a lenha e vai colocar sobre os ombros de Isaac. Ele pega o fogo e a faca e vão embora. E a Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, verso 7, que os dois vão juntos. Abraão está levando a faca, em algumas versões está cutelo, e o fogo. Isaac está levando a lenha. A Bíblia não diz, eu tentei de várias maneiras aqui encontrar na palavra a idade que Isaac tinha aqui, pastor Zé. Não existe a idade de Isaac aqui, pastor Zéias. Não tem. Mas eu pedi a Deus um esclarecimento sobre isso. Deus me fez entender algo. Eu não posso afirmar com certeza a idade de Isaac, mas eu posso entender aqui que ele já é um jovem rapaz, no mínimo aqui 18 anos. Existem vários estudos, uns vão dizer que ele tem 30, outros 33, 22, enfim, não tem como afirmar isso, mas eu entendo aqui, Robinho, que a idade que Isaac tem é uma idade já um pouco avançada. A primeira vez eu era bem jovem, quando eu li isso aqui, eu imaginei Isaac aqui como meu filho Miguel, como o Arthur, uma criança entre 8 e 9 anos, né? Mas depois eu lendo agora e tentando estudar e tentando entender, eu entendi que não tem como, pastor Ziel, ser uma criança, não tem como, ele tem que ter o seu vigor físico formado. Por quê? Porque ele está 3 dias caminhando, e agora quando ele chega lá, no pé do monte, lá embaixo do monte, o pai dele coloca a lenha para ele subir o monte. Uma criança não poderia fazer isso. O que eu aprendo aqui? Que só pode carregar o peso da responsabilidade quem é homem. Deixa eu te dar um conselho. Para de ser moleque para carregar o peso da lenha. Eu te falei que a lenha é a palavra. Para carregar o peso disso aqui, ó,
tem que ter caráter, responsabilidade, tem que ter homem, tem que ser homem. Isaac vai subir o monte agora, com o peso da responsabilidade, meu amigo, sobre os seus ombros. Tem que estar com vigor formado. E quando chega lá em cima, está subindo, lá em cima, ele olha para Abraão. Ele olha para Abraão e fala assim: pai, a lenha está aqui, estou levando. O fogo e a faca estão na tua mão. Cadê o cordeiro? Escuta, vamos conjecturar aqui, Isaac com 20 anos, só para questão de conhecimento. Isaac com 20 anos de idade. Se ele tem 20 anos de idade, ele já viu no mínimo 20 sacrifícios, porque Abraão sacrificava anualmente, era o costume da época. Então, no mínimo 20. Agora escute, se ele tem 20 anos, seu entendimento está formado já. Ele sabe que precisa de lenha, está levando. Que precisa de faca, está levando. Que precisa de fogo, está levando. Cadê o cordeiro? Abraão vira para ele e fala: meu filho, o cordeiro Deus vai prover. Aí quando chega lá em cima, ele está olhando o pai dele. Limpa o altar, ajeita a lenha, amola a faca, coloca fogo na lenha, pega uma corda e vai amarrar. A Bíblia vai dizer que Abraão pega Isaac e amarra e coloca ele sobre o altar. Escute aqui, Isaac está vendo isso tudo. Aí vem Abraão agora, Ramon, com a corda. Vem cá, meu filho. Dá sua mão aqui, dá. Dá seu pé aqui, dá. Ele está amarrando Isaac. Isaac sabia que precisava, irmãos, de um cordeiro. E ele não está vendo cordeiro em lugar nenhum. E ele entende: o cordeiro sou eu. Aí eu fiz uma pergunta para Deus. A quinta pergunta: por que Isaac não correu? Por que, pastor Oséias, que Isaac não correu? Escute aqui, se Isaac tem 20, Abraão tem quase 120, o meu filho Miguel tem 9 anos, tem hora que ele cisma de correr, eu estou com 44, para pegar ele é difícil. Agora imagina um jovem de 20 anos correndo, um senhor de 120, não pegava ele nunca. E perguntei isso para Deus: Senhor, por que Isaac não correu? Se o sacrifício era de Abraão, de quem era o sacrifício? De quem era o sacrifício? Se o sacrifício é de Abraão, por que Isaac não corre? Isaac podia pensar aí: pai, Deus pediu esse negócio aí para o senhor, dá teu jeito. Eu, 20 anos, flor da idade, tem muito para viver ainda. Se ele corre, ele não podia voltar para casa, porque se ele corre, ele tinha que sair de perto de Abraão. Se ele volta para casa, pastor Adriano, Abraão no outro dia: já vou te levar amarrado daqui para tu aprender, porque Abraão estava disposto a cumprir aquilo que Deus lhe pediu. Se ele volta para casa, ele vai para lá amarrado amanhã. Por que ele não fugiu? Porque Isaac entendia algo que a gente precisa entender. E o que é, Gerson? É melhor servir de sacrifício do que perder a presença do Pai. Você
coloca de pé, por favor. Ministério de louvor, se puder. Quando Deus falou isso aqui no meu coração, irmãos, eu entendi tanta coisa aqui. É melhor servir de sacrifício do que perder a presença do Pai. Às vezes é sacrificante, não é? Pastor Zé contou um pouco da sua história aqui na consagração pela manhã, do seu avô, como era todos os dias na igreja. Seu pai, qual foi a palavra que o senhor usou? De igreja? Rato de igreja, num bom sentido, que é aquela pessoa que está sempre na igreja. Pastor Zé sempre envolvido com a obra. Eu conheço o pastor Zé desde que eu tinha 10, 11 anos de idade, sempre lembro do pastor Zé, envolvido, líderes adolescentes, líder, quando começou a igreja, sempre envolvido, contou a história dos seus filhos, sempre envolvidos em pessoas que entendem que é melhor servir de sacrifício do que perder isso aqui, a presença do Pai. Primeira pergunta que eu faço para Deus: por que Abraão não questiona? Porque ele conhecia a voz de Deus. Por que ele levou lenha de casa? Porque ele conhece a qualidade da lenha que ele tem em casa. Por que ele levou com ele 2 servos? Porque ele entendia que na caminhada sempre vai precisar de ajuda. Por que ele não levou os 2 servos até o local do sacrifício? Porque só pode participar do sacrifício quem está disposto a sacrificar com você. Por que Isaac não foge? Porque ele entende que é melhor servir de sacrifício do que perder a presença do Pai. Sexta pergunta. Isso aqui Deus falou comigo hoje pela manhã, nem está aqui. Acordei bem cedo hoje, estava estudando essa palavra. E Deus me fez perceber algo aqui que até então, sempre que eu li, eu nunca tinha percebido. E hoje pela manhã, pastor Alexandre, Deus me fez perceber. Coloca para mim, por favor, verso 2. É a sexta pergunta que eu fiz para Deus hoje de manhã. Então Deus lhe ordenou: toma Isaac, teu filho. Repita comigo a próxima frase: teu único filho. Então Deus lhe ordenou: toma Isaac, teu filho. Ué, mas não tinha Esaú? A Bíblia mente? Não. A Bíblia, pastor Edmilson, é mestre, o senhor já entendeu já. Teu único filho, mas tinha Esaú, que também era filho de Abraão. Por que Deus se refere a Isaac como único filho? Coloca para mim, por favor, Gênesis capítulo 15, verso de número 7. Ismael. Obrigado. Qual foi o nome que eu falei? Esaú? Olha, Jesus, tem misericórdia. Ismael, perdão. Olha só, por que Deus se refere a Isaac como único? Declarou ainda mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei da terra dos caldeus. Perdão, é verso 4, me desculpa. Verso 4, perdão. Olha o que ele vai dizer. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro. Porque no verso 1, no verso 2 e no verso 3, deixa aqui por favor, Abraão está dizendo para Deus: eu não tenho descendente, o meu descendente será Eliezer, que é mordomo da minha casa, porque eu não tenho descendente. Aí o Senhor nesse momento faz a promessa a ele: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho
gerado de ti mesmo. Você sabe por que lá no verso 22 ele fala o teu único filho? Porque a promessa de Deus é uma só. Escute aqui. Independente das ações e das consequências que geraram aquilo que você fez depois da promessa que Deus te fez, a promessa sempre vai ser uma só. Deixa eu te dar um conselho. Tudo aquilo que Deus já te prometeu está lá, ó. Gerson, mas eu vacilei, eu me desviei, eu não cumpri o propósito. A promessa ainda está de pé. Aprenda com Abraão nessa manhã. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.